Olá, ok, pessoal? Bom dia para todos, né? Então, gente, estamos na reta final, né, da de concluir, né, essa essa parte tão trabalhosa, né? Difícil do pessoal alguns decidir, né? Mas a maioria já estão bem decidido, né? E nós trabalhamos muito, empenhamos em divulgar, né? E trabalhar em prol de um país melhor, do nosso candidato, ao qual aquele tem a melhor proposta para governo, né? Inclusive para o Nordeste. Vocês aí do Nordeste sabiam, gente, que o plano de governo dele é bom para vocês? Pois eu acompanho aqui um rabino judaico que ele já nos informou que o Bolsonaro, né, tem tecnologia de Israel, né, para o Nordeste, e já está aqui essa tecnologia para implantar no Nordeste para o trabalhador, o agricultor, o lavrador, né, rural, certo? Isso é muito bom. Por quê? Até nisso vocês são lesados, pessoal, nortista e nordeste, né? Eu não sei se vocês lembram de um tempo que o Ratinho começou a cavar poço artesiano para lá e começou a fazer a propaganda, logo ele foi parado. Eles não deixam, eles manipulam vocês. É a ação dessa gente corrupta que está aí neste governo, né? Que tem nos afrontado, tem deixado todos nós brasileiros numa situação caótica, né? E então, por isso que eu me empenhei, né? Eu me empenhei mesmo a trabalhar nas redes sociais, dialogar, me aparelhar com as outras pessoas, né? E associar em prol desse grande trabalho de um país tão imenso como o nosso, né? Nosso país precisa de ordem, pois a ordem ela está órfã, parece que não tem dono, todo mundo faz o que quer, grupos e mais grupos por aí, né? Você vê como está a coisa, o nosso próprio futuro presidente foi vítima dessa situação em que se encontra o nosso país, né, de segurança, né, ó, caída mesmo. Então vamos torcer que para ele, como militar, como pessoa que entende muito da lei, um homem formado, capacitado para isso, não é um analfabeto, né? Pois é muito entendido, né? E se ele tiver apoio no Congresso, pois a sua intenção é boa, com certeza teremos um bom presidente. Vamos melhorar muito o nosso país. Um preparo para a futuras gerações, né? Jovem, vocês estão encaminhando, estão numa caminhada agora, vocês têm que aprender as coisas para que não venham sofrer no futuro, né? Saber a história do nosso país, né? Qual é o meu interesse aqui nessas coisas também, né? Divulgar as coisas, divulgar, né? Eu estava vendo uma postagem do Zezé de Camargo em que dizia que o nosso país não houve tortura. Gente, realmente, eu concordo com ele. O que foi repreensão. O país estava numa situação muito difícil, né? Coronel, você veja que o único presidente bom que nós tivemos, que não foi da minha época, né, foi em 32, 35, 45, Getúlio Vargas, né? Foi um presidente muito bom, teve outros como JK, Juscelino Kubitschek, né? Foi um presidente bom. E na ditadura o que que aconteceu? O país estava sem ordens, os militares teve que ocupar e as coisas funcionaram bem. Quem foi que resistiu aos militares? Foi os artistas, os cantores artistas, jornais, televisão, porque é isso que elas fazem, né? Aproveitar, né? É isso que elas querem, né? Ah, os outros políticos, né? Quem quis sair fora do país e se asilar em outros países foram, como Fernando Henrique, me parece que o João Goulart e outros caras que eu não lembro agora, né? Mas veja só que foi no início.
as pessoas que aderiram como artista. Veja só quem foi. O Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda e mais outros cantores, os quais, quando se apresentaram aí uns tempos aí na Globo, os caras se beijando na boca um do outro, sem exemplo para um país, para homem que seja capacitado para o futuro, para uma ordem, para um dono de casa, para uma família. É isso que o país quer? Não acredito nisso. Eu não quero isso para minha família, pois eu tenho uma família de 6 filhos, são muito bem educados e fui criado no norte, sem pai e sem mãe, viu? E meus filhos são muito bem educados, já tem alguns formados em algumas áreas de faculdade, né? E é isso que o Brasil tem que ser, né? O jovem, o futuro do Brasil amanhã está no jovem de hoje, né? Se vocês não quiserem isso, infelizmente as coisas vão continuar do jeito que estão, para pior, né? Vejamos que país, como diz o ditado, um país que pode tudo, né, e não tem nada. Veja um exemplo de outros países, vou citar Israel, um país que não tem nada, gente. Ali, aquela área do Oriente, os países como a Arábia Saudita, né, e outros países pequenos, né, como Turquia, o Kuwait, né, e muitos outros países ali da área que formam aquela área ali, né, não tem nada, né, são os países que não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo, porque os seus governos se interessam pela gente, né? Se você soubesse o valor de um soldado israelense num eventual guerra, é terrível. Eles pegam, prende algum opositor, né? E o outro lado que consegue prender um soldado judeu, israelense, né? Quando é na troca, são muitas soldados daquela outra parte que são trocados por um soldado só, né? Você veja o valor que tem um soldado, enquanto aqui, judeu, enquanto aqui, soldado morre aí como gado em matador, que é isso? Coisa terrível. Eu fico espantado. Antigamente você respeitava as autoridades, um policial na rua, hoje não. O policial é caçado, isso precisa ser mudado, revestido esse caso, né? Então veja só, como eu ia falando, eu era muito pequeno na época que os militares tomaram conta do poder do Brasil, né? Essa reação foi no começo, como eu já disse, são estudantes, né? Foram políticos que não aderiam porque tinham um pensamento e um coração maldoso em que já se aproveitava do nosso país, né? E porque é isso que eles querem, né? A morte de Tiradentes, por que foi que Tiradentes morreu? Porque ele não queria a exploração de ouro lá em Minas Gerais, né? E os portugueses, junto com o povo daqui, brasileiro, infelizmente mataram o cara. Agora você veja como que é o ser humano. Depois que mataram o cara, esquartejaram e tudo, agora dá um dia, né? Um dia especial para o homem. O cara já está lascado lá, enterrado, não existe mais nem osso, que isso, né? O ser humano tem que mudar o seu instinto, o seu pensamento, as suas regras de agir, até mesmo as autoridades. Temos que ter boa educação. Temos que ter boa educação. Então, isso aconteceu, né? No começo, essas pessoas foram reprimidas, sim, né? Jornalistas, pessoas de televisão, porque não quiseram aceitar as ordens, né? O Fernando Henrique, né, e o João Goulart e outros que foram expulsos porque não eram boas pessoas, voltaram depois, né, que a barra esfriou, eles voltaram, né, depois do exílio, e essas pessoas, o povo são muito esquecidos, elegeram novamente. O Fernando Henrique foi um, né, elegeu e está aí o que ele fez com o nosso país, né. Ele fez algumas coisinhas nos primeiros 4 anos do seu governo, nos outros 4 anos ele, quase que nos acaba com o nosso país. Deixou uma merda, uma porcaria, tá? Aí agora veio o Lula e afundou tudo, né?
Então, ainda bem que toda a sua quadrilha está presa e tem que ficar lá mesmo. E tem muita ainda que vão para lá, porque tem muitos inquéritos ainda na PG, na PF, e gente vai passar pelo crivo. Esse governo que está aí, que é a raiz do PT, o Temer também, ele vai para a cadeia. Eu lembro quando foi na votação para tirar a Dilma do poder, muitas pessoas chegavam para o Eduardo Cunha e falavam: nós vamos votar sim, em prol do nosso país, por justiça, não por outra coisa qualquer, mas fica ciente que nós vamos ver você também lá de trás das grades com o Eduardo Cunha, e hoje ele está lá, né? Certo? E essas coisas têm que ir avante, tem que haver justiça para essa gente, né? Nós brasileiros estamos cansados dessas leis sobrar só para o pobre, para os coitados, esses ladrões aí, eles têm que ficar presos mesmo e tomar o dinheiro que eles roubaram, certo? O dinheiro não pode ficar com eles não, né? Lembra aí a Rosinha, uma morena aí do Rio de Janeiro, eu tô esquecido o nome dela, que fraudou, né, o INSS, quase acaba com o INSS, e depois ela foi presa, saiu, não tomaram, ela não devolveu nada, né? Não devolveu nada para o governo. Isso é uma coisa terrível, né? E hoje eu acho que ela está até na política aí no Rio de Janeiro. Estou esquecido o nome dela, vocês sabem quem que é, né? É uma morena. Então, e eu lembro, né, em 74, vejamos só, né? Tivemos o governo Emílio Garrasto Azul, 30/10/1969, presidente, a 1974. João Figueiredo, né? João Figueiredo pega o seu governo de 1979 a 1985. Gente, eu já era bem adulto, hein? Já tinha uma cabeça no lugar, eu já olhava jornal, já entendia muito bem das coisas, né? Em 85 eu já era um homem já formado, né? E esse tempo foi muito bom, gente. Não tínhamos de que reclamar, nós saíamos à vontade, ninguém via ninguém via violência, essas coisas dramáticas que nós vemos hoje. A entrega do poder militar. João Figueiredo era militar, viu? O Emílio Garrastazu também era militar, né? Foram os bons governos. Você vai reclamar de quê? Agora fica esses Pozeca aí, Caetano Veloso, e o Gil e esses outros aí, esses homens afeminados, falando besteira aí, fazendo campanha para ladrões, né? Não criar vergonha na cara, sente ser brasileiro não, né? Então, a entrega para o presidencialismo, né, por João Figueiredo, né, militar, tá? Foi entregue para o governo Sarney na comoção das diretas já, na pessoa de Ulisses Guimarães, né, com o presidente eleito pelo povo, tá? Tancredo Neves, que não se apossando do poder, porque infelizmente morreu, parecia que seria um governo bom, né, Tancredo, né? Morreu e o Sarney se apossou, né? Tivemos um tempo ruim, o tempo do Sarney, em que as pessoas passaram até a comer carne de cachorro aqui em Itaquera, viu, na Grande São Paulo, né? Mas vem se arrastando, né? Aí, o que que aconteceu? Tivemos Sarney como presidente, né? Aí vem outros presidentes, como Itamar Franco, né? O Fernando Henrique, né? Inventa o RV, foi bom, o dinheiro foi bom. Depois o RV foi transformado em real, que é o que nós estamos vivendo até hoje, certo? Foi um bom dinheiro, sim. E aí se apossa o PT, né? Se aposta o PT, tomou conta. Os primeiros anos foi bom porque os caras deixaram algumas coisas nos cofres, né? Mas aí o Lula, sem experiência, digo coitado, né? Sem experiência, analfabeto, meteu a mão em tudo e começou a tirar como se fosse dono do Brasil, né? E seus capazes também, e secou, né?
cofre secou, gente. E ainda tem gente que quer dar razão para essa laia, esses descomungados, né? Eles têm que ficar lá, né? Eles têm que apodrecer lá na cadeia, certo? Eu costumo dizer essa frase: eleitor, você não tem partido não, tá? Fica ciente disso, eleitor. Você tem opção, você tem escolha. Quem tem partido são políticos. Eles vêm para cima de você, né? E você vai escolher eles. Por isso que temos muitos partidos. Não é como antigamente que você tinha 2 partidos só. E os 2 partidos eram Arena, tá? Arena 1 e Arena 2. Depois foi desmontada a Arena 2, né? E ficou o PMDB disputando com a Arena há muito tempo, né? E depois foram desmontando e criando os partidos, e hoje está essa ladainha de partidos, certo? Mas vamos decidir, meus irmãos e amigos brasileiros, né? Que minha família, entre futura nora e filho, mulher, me parece que são uns 8 votos. E eu não forcei nenhum, tá? Foi só na conversa explicando para ele algumas historinhas do Brasil, como foi a minha vida lá no Nordeste. Eu sou de uma cidadezinha pequena, tá? De Cariú, Ceará, perto de Iguatu, entre Iguatu e Crato, Juazeiro do Norte, certo? Fui criado na roça. Eu estou aqui, tenho minha casa, trabalhei honestamente, tenho uma família maravilhosa de 8 pessoas, né? E tem 2 noivos, 2 filhos noivos, né? Então nós temos aí na faixa de 8 a 10 votos aqui em casa e eles decidem, votem quem quiser, né? Mas através da minha explicação, da minha conversa, eles me acompanharam e vamos votar todo para Bolsonaro. Gente, não esqueça, até às 4 horas vamos encerrar toda a votação no Brasil, porque depois das 4 horas, né, não sabemos o que pode acontecer nessas urnas por causa do horário, fuso horário aqui da parte do Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Rio Branco, assim, para aqueles lados, né, mais norte, né, o horário muda, né, então nós não sabemos como que é o procedimento dessas urnas. Então estamos aconselhando, já recebi esse conselho de nós passar para todos os nossos amigos, né, em que trabalhemos firme para que todos votem até as 4 horas, beleza? Conto com você, né? E vamos levantar a bandeira da vitória, nossa bandeira verde, amarela e azul anil, a bandeira do Brasil. Vamos resgatar, trazê-la de volta, tirar da mão da substituição do vermelho desses forasteiros, embusteiros e brigalhões. Ok? Beleza aí? Obrigado. Até lá. Um abraço a todos.